10 verdades que vão te livrar da ansiedade. Filipenses 4, 6, 7 é a chave. A ansiedade tem um jeito silencioso de entrar. Começa com um pensamento pequeno, quase inofensivo, e de repente ocupa a mente inteira. Você acorda com o peso no peito, tenta seguir o dia como se estivesse tudo bem. Mas lá dentro existe uma inquietação que não se explica. É como se sua alma estivesse sempre correndo, mesmo quando o corpo está parado. E quanto mais você tenta controlar, mais perde o controle. É nesse ponto que muitos acreditam que Deus está distante, quando, na verdade, Ele está mais perto do que nunca. Filipenses 4, 6, 7 não foi escrito por alguém em um lugar confortável. Paulo estava preso, cercado por incertezas, sem saber o que aconteceria no dia seguinte. Mesmo assim, ele escreveu: "Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Esse texto não é um conselho motivacional, é uma chave espiritual, uma chave que abre a porta para a liberdade interior. A ansiedade não se vence ignorando pensamentos, mas entregando o que nos preocupa ao único que tem poder sobre o amanhã. Deus não está pedindo para você fazer força. Ele está pedindo para você confiar. Só que confiar não... E é justamente nessa decisão que a paz começa a brotar. A paz não nasce quando tudo se resolve. Ela nasce quando você entende que não precisa resolver tudo sozinho. Neste vídeo, você vai descobrir verdades que talvez ninguém nunca tenha te dito. Verdades que vão confrontar medos, acalmar inquietações e reacender sua fé. Você vai entender que a ansiedade não é um sinal de que você está longe de Deus, mas um convite para chegar mais perto. Vai perceber que o que hoje te aperta o peito pode ser o mesmo instrumento que Deus usará para abrir seus olhos. E que quando Ele guarda seu coração, nenhum pensamento consegue te dominar. Prepare-se para mergulhar em uma jornada de cura espiritual. Cada tópico deste vídeo foi criado para te levar de volta ao lugar onde sua fé respira e sua alma descansa. A ansiedade não é o fim da sua história. É apenas o ponto onde Deus começa a escrever uma nova. Ansiedade, o grito secreto de uma alma sem descanso. A ansiedade não nasce do nada. Ela é um sintoma, um grito silencioso de que algo dentro de você está pedindo socorro. Muitas pessoas acreditam que sentir ansiedade significa falta de fé, fraqueza emocional ou incapacidade espiritual. Mas, na verdade, a ansiedade é um pedido urgente da alma por descanso, sentido e alinhamento. É uma resposta interna quando carregamos coisas que não fomos criados para carregar sozinhos. E é justamente por isso que Deus, em Filipenses 4, 6, 7, não começa dizendo "se acalmem", mas dizendo "não carreguem isso sozinhos". A ansiedade muitas vezes surge quando tentamos sustentar expectativas demais, resolver problemas impossíveis ou controlar o que não está em nossas mãos. A alma se torna pesada porque o coração tenta assumir funções que pertencem apenas a Deus. Por isso, a ansiedade não é falta de fé, é excesso de... E cargas pesadas não se vencem com força, mas com entrega. A alma pede descanso não porque está fraca, mas porque está sobrecarregada. Quando Davi escreveu no Salmo 62, 1, "Somente em Deus espera silenciosa a minha alma, dele vem a minha salvação", ele estava revelando que a alma não descansa no controle, e sim na confiança. O descanso não é ausência de luta, mas certeza de cuidado. A ansiedade grita quando esquecemos que existe um lugar de repouso, um lugar onde o coração pode se apoiar, onde o medo encontra limite e onde a mente aprende a respirar novamente. A alma se agita quando tenta correr mais rápido do que Deus. Ela se desespera quando tenta prever o futuro, antecipar o que ainda nem existe ou resolver problemas que ainda nem surgiram. A ansiedade é o sinal de que você está vivendo numa velocidade que sua espiritualidade não acompanha. Deus não te criou para viver em aceleração constante. Ele te criou para caminhar com Ele. "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei", disse Mateus 11, 28.
A ansiedade aparece quando paramos de ir até ele. E a outra verdade: a alma ansiosa também é uma alma que perdeu o silêncio interno. O excesso de vozes, notícias, comparações e sobrecargas emocionais faz com que a mente fique barulhenta. Mas Deus fala no silêncio. Ele cura na quietude, ele restaura quando a alma aprende a se aquietar. Por isso, ele nos chama para entrar em sua paz, porque sabe que a alma precisa de um ambiente onde possa respirar novamente. A ansiedade também revela áreas não resolvidas. Às vezes, é uma ferida antiga que nunca foi curada. Outras vezes, é uma preocupação presente que nunca foi entregue. E muitas vezes, é um medo futuro que nunca foi confrontado à luz da palavra. A alma não grita para te envergonhar. Ela grita para te salvar. Ela grita porque sabe que, se continuar tentando carregar tudo sozinha, vai quebrar. É um alarme espiritual dizendo: entregue, solte, confie. Filipenses 4, 6, 7. Não é um texto de cobrança, mas de libertação. Deus está dizendo: pare de sofrer tentando controlar o que só eu posso controlar. Pare de lutar batalhas que não são suas. Pare de carregar pesos que não são seus. A ansiedade não é o fim da linha. É o começo de um chamado. Um chamado para voltar ao colo do Pai, para respirar no ritmo da graça, para permitir que Deus guarde sua mente quando você não consegue guardá-la sozinho. A alma ansiosa não precisa de culpa, precisa de abrigo. E o primeiro passo para vencer a ansiedade é reconhecer que ela não é sua inimiga. Ela é o sinal de que você precisa voltar ao lugar onde Deus sempre quis que você estivesse, descansando nele. Quando a mente corre mais rápido que a fé. A ansiedade nasce quando a mente se antecipa ao que a fé ainda não aprendeu a descansar. É como tentar viver acontecimentos que ainda não existem, como se sua cabeça estivesse sempre 2 passos à frente do seu espírito. A mente corre, imagina, projeta, teme, cria cenários que talvez nunca aconteçam. E enquanto ela acelera, a fé tenta puxar você de volta para o presente, para o chão firme, para o agora onde Deus age. É nesse conflito que a ansiedade se alimenta. Filipenses 4, 6, 7. Não diz para você ignorar seus pensamentos, diz para você entregá-los. Porque a mente humana, quando desconectada da fé, cria tempestades que não combinam com a realidade. O medo aumenta, as possibilidades negativas se tornam gigantes e a alma se perde em um labirinto de preocupações. Quando a mente corre sozinha, ela cria caminhos sem saída, enquanto a fé te chama para caminhar pela estrada onde Deus está. Pedro viveu isso em Mateus 14, 30. Ele começou a afundar, não porque o mar estava mais agitado, mas porque sua mente correu mais rápido que sua fé. Ele viu o vento, imaginou a queda, antecipou a tragédia. A fé o sustentava sobre as águas, mas a mente o puxou para baixo. É isso que a ansiedade faz. Ela te convence de que você está afundando antes mesmo de começar a caminhar. A mente corre mais rápido que a fé quando não encontra repouso em Deus. Quando você tenta se proteger sozinho, prever sozinho, resolver sozinho. A fé não trabalha na pressa, ela trabalha no ritmo de Deus. E esse ritmo nunca é acelerado. É preciso, equilibrado, seguro. A ansiedade cresce no descompasso. A fé floresce no alinhamento. Quando Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, ele não está pedindo para você desligar a mente, mas para reposicioná-la. Ele está dizendo: pare de se antecipar ao que Deus ainda não te pediu para enfrentar. Ele continua: em tudo, pela oração e súplica, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ou seja, leve seus pensamentos até Ele. Não deixe que eles corram sozinhos por caminhos que só geram medo. A mente ansiosa cria histórias inteiras com base em hipóteses. A fé constrói vida com base em promessas. A mente imagina o pior. A fé lembra quem está no controle. Quando a mente tenta correr, a fé te chama para caminhar. Quando a mente te apressa, a fé te acalma. Quando a mente se perde, a fé te guia. E uma das maiores causas da ansiedade é justamente a incapacidade de viver o hoje. Jesus disse em Mateus 6,34:
Basta a cada dia o seu mal. Ele estava dizendo: não viva o amanhã antes do tempo. Não tente carregar problemas futuros com forças presentes. Não permita que pensamentos antecipados congestionem sua alma. Deus te dá graça para o dia de hoje, não para a imaginação do amanhã. A mente acelerada cria ilusões de urgência. Faz você acreditar que tudo precisa ser resolvido agora, que tudo depende de você, que o futuro está em risco. Mas a fé resgata essa mente e a coloca no lugar certo, na presença de Deus. A fé diz: você não precisa correr, você precisa confiar. Você não precisa prever, você precisa descansar. O segredo para vencer a ansiedade não está em tentar desacelerar a mente pela força, mas em permitir que a fé ajuste o ritmo dela. Quando a mente tenta disparar, a fé te lembra que Deus é soberano. Quando a mente tenta controlar, a fé lembra que Deus cuida. Quando a mente te pressiona, a fé te abraça. A ansiedade perde força quando você para de disputar velocidade com seus pensamentos e começa a caminhar no passo da fé. Porque a fé não corre do medo. Ela caminha onde Deus caminha, a paz acompanha. O peso invisível das expectativas que você nunca questionou. Grande parte da ansiedade que você sente não vem de problemas reais, mas de padrões e expectativas que foram colocados sobre você ao longo da vida. Expectativas que você nunca parou para questionar. São vozes que você carrega há anos. Você precisa ser forte sempre. Você não pode falhar. Você tem que dar conta de tudo. Você precisa agradar todo mundo. Você precisa provar seu valor. O problema é que nenhum desses fardos foi colocado por Deus. E quando a alma se curva sob pesos que não vêm dele, a ansiedade se torna inevitável. Em Filipenses 4:6, Paulo ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma. Observe que ele não está dizendo que a ansiedade não existirá, mas que ela não precisa dominar você. E muitas vezes, ela só domina porque você está tentando corresponder a expectativas humanas que jamais deveriam ter se tornado seu padrão de vida. Deus não te pede perfeição. Ele te pede entrega. Muitas dessas expectativas nasceram na infância, em ambientes onde você aprendeu que só era amado quando rendia, só era aceito quando performava, só era valorizado quando atendia às demandas dos outros. Então, ao crescer, você carregou isso como se fosse responsabilidade espiritual. Mas não é. A ansiedade nasce quando você tenta sobreviver com uma identidade construída por cobranças e não pela palavra. O peso invisível das expectativas alheias suga a sua energia mental. Você tenta ser forte onde está exausto. Tenta ser firme onde está fragilizado. Tenta corresponder onde não deveria estar mais. E Deus olha para você e diz, por meio de Salmos 55:22, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Ele não diz, lance sua competência, sua performance, seu desempenho. Ele diz, lance seu cuidado, sua preocupação, seu fardo. O cuidado de Deus não se manifesta onde você finge ser invencível, mas onde você confessa que está cansado. A ansiedade se intensifica quando você tenta agradar pessoas que nem sabem o peso que você já carrega. Quando aceita responsabilidades que Deus nunca pediu. Quando tenta justificar sua existência pelos resultados que entrega. Quando mede seu valor pela aprovação dos outros. Isso não é vida, é prisão emocional. E há algo ainda mais profundo. Muitas expectativas são apenas projeções. Você pensa que as pessoas esperam algo de você, mas, na verdade, é você mesmo que se cobra além do limite. É você que se exige demais. É você que se compara. É você que acredita que precisa estar no controle de tudo. A ansiedade cresce onde a autoexigência vira ditadora. Cristo te chamou para a liberdade, não para a servidão emocional. Gálatas 5:1 diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele não te libertou apenas do pecado, mas também dos fardos que o mundo colocou sobre você. Deus não te pede para ser perfeito, apenas para ser dependente dele. O descanso que ele oferece não é para pessoas impecáveis, mas para pessoas cansadas. Repare que Jesus não disse, vinde a mim todos os capazes,
Ele disse em Mateus 11:28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Ele não chama os fortes, ele chama os sobrecarregados, porque sabe que, enquanto você tentar carregar expectativas que não são dele, sua alma vai gritar por socorro. A ansiedade é esse grito. Você não precisa provar nada, não precisa corresponder a padrões humanos, não precisa se afogar em cobranças que Deus nunca escreveu para você. O que ele realmente quer é que você solte esse peso invisível para que sua alma finalmente possa respirar. Porque quando você deixa de viver pelas expectativas dos outros, começa a viver pelo propósito de Deus. O que você temeria se soubesse que Deus já está no futuro? Grande parte da ansiedade nasce do medo do que ainda não aconteceu. Você se preocupa com possibilidades, imagina cenários, cria histórias na mente e sofre por antecipação. É como se você tentasse caminhar no escuro carregando uma lanterna fraca, acreditando que precisa enxergar tudo antes de avançar. Mas há uma verdade que desmonta esse medo na raiz. Deus já está no futuro que você teme. Nada do que vai acontecer te encontrará sozinho. Tudo o que te aguarda, Ele já viu primeiro. Em Isaías 46:10, Deus declara, Eu anuncio o fim desde o princípio. Isso significa que Ele conhece cada detalhe do amanhã com a mesma clareza que você conhece o seu passado. Para Ele, não existe surpresa, imprevisto ou acaso. O que para você parece insegurança, para Ele é plano. O que para você parece risco, para Ele é propósito. Quando você entende que Deus está no seu futuro antes de você chegar lá, o medo perde força e a ansiedade perde argumento. A ansiedade tenta convencer você de que o amanhã é um território perigoso. Mas a fé lembra que o amanhã é um território de Deus. Ele já percorreu o caminho que você ainda vai trilhar. Ele já se antecipou às escolhas que você fará. Ele já preparou livramentos que você nem sabe que vai precisar. O futuro não está vazio, está ocupado pela presença dele. Quando Josué estava prestes a entrar na terra prometida, Deus disse em Josué 1:9, Não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Ele não estava dizendo apenas que estaria presente, estava dizendo que já estava lá. Quando Josué avançou, Deus não ficou esperando que ele chegasse para agir. Deus já havia preparado o caminho, derrotado inimigos, aberto portas, alinhado tudo. O futuro não é desconhecido para Deus, é cuidadosamente construído. A ansiedade surge quando você acredita que terá que enfrentar o amanhã com os recursos de hoje. Mas Deus te encontra no amanhã com recursos que você ainda não tem. Ele te dá graça quando você precisar de graça, força quando você precisar de força, sabedoria quando você precisar de sabedoria. A ansiedade tenta te convencer de que você precisa se preparar para o pior. Deus te convida a confiar no melhor que Ele já planejou. Deus já está no seu futuro. Por que temer o que ainda não existe? Por que sofrer por batalhas que Ele já venceu? Por que antecipar dores que talvez nunca aconteçam? A ansiedade tenta roubar sua paz no presente com medos que não têm fundamento no plano de Deus. Mas a palavra revela que o futuro não é um vazio assustador, é um lugar onde Deus já está trabalhando. Jesus disse em João 14:3, Vou preparar-vos lugar. Essa frase não é apenas sobre eternidade, é sobre cuidado. Enquanto você se preocupa com o amanhã, Jesus está preparando o caminho. Enquanto você imagina cenários negativos, Ele está construindo propósitos. Enquanto você teme o desconhecido, Ele transforma o desconhecido em destino. O medo do futuro perde autoridade quando você entende que não está caminhando rumo ao desconhecido, mas caminhando rumo ao plano de Deus. E o plano de Deus nunca te leva a um lugar onde a graça não possa te sustentar. O amanhã não chega antes de Ele te preparar. Nada toma Deus de surpresa, e nada vai te atingir sem que Ele te dê força para suportar. Então respire. O futuro não é seu inimigo. O futuro é o lugar onde Deus já está. E quando você chegar lá, perceberá que Ele já tinha tudo preparado. O cuidado, o consolo, a provisão, o escape, a resposta. Sua ansiedade diz, e se não der certo? Deus responde, eu já estou lá. E já deu.
As orações que você não fez estão mantendo sua ansiedade viva. A ansiedade cresce no espaço que a oração não ocupa. Muitas vezes você acredita que está orando o suficiente, mas no fundo, aprendeu a conviver com pensamentos que nunca foram colocados diante de Deus. São preocupações silenciosas, angústias guardadas, medos que você tenta administrar sozinho. E é justamente essa área não entregue que alimenta a ansiedade dia após dia. O que não é colocado diante de Deus se transforma em peso na alma. Em Filipenses 4:6, Paulo declara: tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ele não diz algumas coisas. Não diz apenas as grandes questões. Diz tudo. Porque Deus sabe que o que hoje parece pequeno pode se tornar uma tempestade interna amanhã. A ansiedade cresce no não dito, no não orado, no não confessado. Orar não é apenas falar com Deus. É expor o coração ao único que pode organizar o caos da mente. A oração não é um ritual para Deus saber o que você sente. Ele já sabe. A oração é o processo em que você admite que não precisa carregar sozinho aquilo que está te ferindo por dentro. A ansiedade se fortalece quando você tenta resolver mentalmente o que só pode ser resolvido espiritualmente. Quando você compartilha tudo com Deus, pensamentos perdem força, medos perdem espaço, e o coração encontra descanso que o raciocínio não é capaz de produzir. Hana é um exemplo disso em 1 Samuel 1. Ela chorava todos os anos por não ter filhos. A ansiedade a consumia, tirava sua paz, sua alegria, seu apetite. Mas naquele dia no templo, ela fez algo que nunca tinha feito daquela forma. Abriu completamente o coração diante de Deus. Não segurou nada, não maquiou sentimentos, não tentou parecer forte. Ela entregou tudo, e foi naquele ato que a ansiedade perdeu seu domínio, e a esperança voltou antes mesmo do milagre chegar. A oração não mudou o cenário naquele instante, mas mudou o coração dela. A ansiedade permanece quando você trata a oração como última opção, e não como primeiro recurso, quando você pensa demais e ora de menos, quando você carrega sozinho e só entrega quando chega ao limite. Mas Deus não quer que você ore apenas quando estiver desesperado. Ele quer que você ore para não ficar desesperado. Quer que você transforme preocupações em petições, medos em diálogo, angústias em entrega. A oração verdadeira não é bonita, é honesta. É quando você abre a alma como ela realmente está. É quando você para de tentar parecer forte e começa a confessar suas fraquezas. É quando você expõe pensamentos que te envergonham, sentimentos que te assustam, dúvidas que te confundem. E é nessa honestidade que Deus trabalha. Ele não cura o que você esconde, ele cura o que você revela. E a razão pela qual a ansiedade diminui quando você ora é simples. A mente não consegue carregar ao mesmo tempo a preocupação e a entrega. Ou você medita no medo, ou entrega o medo. Quando você ora, você tira da mente o que estava consumindo energia emocional. Você troca pensamentos caóticos por confiança silenciosa. Em Salmos 34:4, Davi afirma: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Note que ele não diz, livrou-me dos meus problemas, mas dos meus temores. A oração não muda apenas o que te cerca, muda o que te habita. O perigo não está no futuro, mas nos pensamentos que você deixa crescer. Talvez você esteja alimentando sua ansiedade não porque Deus não está agindo, mas porque você ainda não entregou tudo. Há conversas com Deus que você ainda não teve. Há ciclos emocionais que você ainda não abriu diante dele. Há dores antigas que você nunca colocou na mesa da oração. Hoje Deus te chama para abrir a porta que você mantém fechada, para orar sobre o que te sufoca, para confessar o que te assusta, porque o que você não entrega te domina, e o que você entrega, Deus transforma. A ansiedade começa a morrer no exato momento em que você decide orar sobre aquilo que sempre tentou resolver sozinho. A mente não foi feita para guardar tudo, mas o coração foi feito para ser guardado por Deus. Uma das maiores causas da ansiedade é a tentativa constante de armazenar tudo na mente. Preocupações, responsabilidades,
conversas inacabadas, medos não resolvidos, cenários futuros que você tenta prever. É como tentar encher um copo que já está transbordando. A mente humana não foi feita para guardar todo esse peso. Ela não tem capacidade ilimitada. Ela se cansa, exaure, se confunde. Por isso, quando você tenta administrar sozinho o que deveria ser entregue a Deus, a ansiedade cresce como um reflexo do acúmulo emocional. É por isso que Filipenses 4:7 afirma algo tão profundo. E a paz de Deus guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Observe a ordem. Deus guarda você. Não é você que guarda sua mente, é Ele. É Ele que ocupa o lugar de proteção, vigilância e estabilidade emocional. O coração humano foi criado para ser guardado por Deus, não para se autossustentar. A mente cansada tenta funcionar como um cofre, armazenando preocupações como se precisasse vigiar cada detalhe. Mas o coração entregue funciona como um templo, onde Deus habita, governa e protege. A ansiedade aumenta quando você tenta ser o guardião do seu próprio mundo interior. Mas a paz aparece quando você reconhece que Deus é o único capaz de guardar aquilo que você não tem força para sustentar. Salmos 121, 7 e 8 revela essa verdade. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Deus não se compromete apenas a te guardar no físico, mas também no emocional e espiritual. Ele vigia suas emoções quando você está fraco, protege seus pensamentos quando eles começam a se acelerar, fortalece seu coração quando ele ameaça desmoronar. A mente falha, Deus não. A mente cansa, Deus não. A mente se contradiz, Deus permanece. O problema é que, muitas vezes, você tenta controlar tudo sozinho. Tenta prever o que não deveria prever. Tenta resolver o que não deveria resolver. Tenta carregar o que não deveria carregar. A ansiedade surge como resultado dessa autossuficiência que nunca te trouxe paz. Deus não te chamou para ser forte o tempo todo. Ele te chamou para ser dependente do cuidado dele. Entregar sua mente a Deus não significa abandonar responsabilidades. Significa parar de tentar carregar aquilo que pertence ao campo da fé. Significa aceitar que você não tem controle sobre tudo. Significa confiar que Deus está guardando caminhos que você nem consegue enxergar. É aprender a dizer: Senhor, guarda meu coração hoje, porque eu sei que não consigo sozinho. E quando Deus guarda, Ele guarda de verdade. Ele guarda contra o medo, contra o pânico, contra a mentira que diz que você vai perder o controle. Ele guarda contra pensamentos que tentam te derrubar e contra emoções que tentam te dominar. A paz de Deus atua como uma cerca protetora. Ela não impede a luta, mas impede que a luta te consuma. Ela não elimina o vento, mas te impede de afundar nele. A ansiedade exagera responsabilidades que Deus nunca te deu. Mas quando você entrega o controle a Ele, o coração encontra repouso, porque Ele não apenas guarda o que você deixa em suas mãos, mas guarda também você enquanto você caminha. Ele te cerca por trás e por diante, como diz Salmos 139, 5. Ele te protege antes, durante e depois. Se a mente está sobrecarregada, é porque ela está carregando mais do que deveria. E quando você entende que Deus é quem guarda suas emoções, seus pensamentos e seu futuro, você se liberta da necessidade de segurar tudo sozinho. A paz não se instala onde há autossuficiência, mas onde há entrega. A ansiedade perde espaço quando Deus ocupa o lugar de guardião, porque Ele guarda o que você não pode guardar, sustenta o que você não consegue sustentar e fortalece o que você não pode controlar. A mente não foi feita para guardar tudo, mas o coração foi feito para ser guardado por Deus. A ansiedade é o fruto de uma guerra entre controle e confiança. A ansiedade quase sempre nasce de uma batalha silenciosa dentro de você. A luta entre querer controlar tudo e a dificuldade de confiar é um conflito interno constante. De um lado, o desejo humano de garantir resultados, prever riscos, evitar perdas e controlar todos os cenários possíveis. Do outro, a voz da fé dizendo que Deus está no comando, que o amanhã não depende do seu esforço
e que ele já está ajustando o que você não pode alcançar. Quando esses dois mundos colidem, o coração fica exausto. A ansiedade é a consequência dessa guerra. Desde o começo da história humana, o desejo de controle sempre foi um problema. Em Gênesis 3, a serpente não ofereceu apenas um fruto. Ela ofereceu a falsa promessa de autonomia total. Sereis como Deus. Essa é a semente do controle. A tentativa de governar a própria vida sem confiar plenamente no Criador. E essa semente continua germinando silenciosamente na alma de muitos. O coração tenta ocupar um lugar que não lhe pertence. O resultado é sempre o mesmo: peso, medo e ansiedade. Em Provérbios 3:5 está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Esse versículo desmonta completamente a ansiedade. Ele confronta a autossuficiência e expõe a verdade. Quando nos apoiamos apenas no nosso entendimento, criamos mais confusão do que clareza. A mente tenta controlar o que é incontrolável, e a alma se desespera porque sabe que não tem estrutura para isso. Confiar em Deus não é passividade, é descanso. É reconhecer que Ele vê o que você não vê, sabe o que você não sabe e age onde você nunca conseguiria agir. Mas para muitos, confiar parece arriscado. A sensação de soltar o controle dá medo, parece vulnerabilidade, parece perigo, mas é justamente o contrário. O lugar mais seguro do mundo é onde você não controla mais, mas Deus controla tudo. A ansiedade cresce quando você tenta assumir responsabilidades que pertencem a Deus. Você tenta resolver o futuro, tenta garantir resultados, tenta antecipar respostas, tenta proteger-se de qualquer possibilidade de dor. Mas cada tentativa de controle gera mais pressão, mais medo, mais desgaste. O coração humano não foi criado para prever o amanhã. Ele foi criado para confiar. Jesus confrontou esse padrão em Mateus 6:27 quando perguntou: qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Ele não estava apenas criticando a preocupação. Ele estava revelando sua inutilidade. A ansiedade não muda o amanhã, só destrói o hoje. O controle não impede dores, só cria outras. Confiar não elimina desafios, mas te coloca no lugar certo, debaixo da soberania de Deus. A guerra entre controle e confiança não termina quando o problema é resolvido. Ela termina quando você decide descansar. A batalha cessa quando você diz: mas Senhor, eu não consigo controlar isso. Está nas tuas mãos. Essa é a frase que desarma o medo. Essa é a atitude que silencia a ansiedade, porque a ansiedade se alimenta da tentativa de controlar o que você não controla. Mas ela enfraquece quando você entrega a Deus o que te pesa. É interessante que em Filipenses 4, 6, 7, a ordem é clara. Primeiro, entregue. Depois, receba a paz. A paz não vem enquanto você tenta sustentar tudo. Ela vem quando você solta. Ela vem quando você confessa que não tem estrutura para segurar o mundo nos ombros. Ela vem quando você permite que Deus seja Deus. Você não precisa vencer essa guerra sozinho. Na verdade, você nunca vencerá tentando lutar com suas próprias forças. A vitória não está em conquistar mais controle, mas em abrir mão dele. A vitória está em confiar. A ansiedade perde poder quando você decide que não vai mais viver como se tudo dependesse de você. Quando você reconhece que Deus é soberano, o coração descansa. E onde há descanso, a ansiedade não encontra espaço para sobreviver. Você não está lutando com o futuro, está lutando com interpretações do futuro. A ansiedade não nasce do futuro em si, mas da forma como você interpreta o futuro. Não é o amanhã que te assusta, é o que sua mente imagina sobre ele. A ansiedade constrói cenários que não existem, amplia riscos que talvez nunca aconteçam e cria histórias que só vivem dentro da sua cabeça. Você não está lutando com o que virá. Você está lutando com versões distorcidas do que pode vir. Essas interpretações são moldadas por medos antigos, experiências passadas e inseguranças que você ainda não entregou a Deus. Quando a mente interpreta o futuro sem a luz da fé, ela cria sombras. Essas sombras dão forma ao pânico.
a preocupação e a sensação de que algo ruim está prestes a acontecer. Mas essas sombras não têm substância. Elas são fruto de percepções internas, não de realidades externas. Por isso, Paulo orienta em 2 Coríntios 10:5 a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Não é o futuro que precisa ser controlado, mas os pensamentos que tentam interpretá-lo de forma equivocada. A ansiedade é alimentada por narrativas internas. Você começa a imaginar o pior, cria diálogos que nunca aconteceram, constrói possibilidades negativas com base em medos que não foram curados. O amanhã vira um inimigo porque sua mente o pintou com as cores da insegurança. Mas Deus não trabalha com imaginação distorcida. Ele trabalha com plano. E o plano de Deus não é moldado pelas suas suposições, mas pela sua soberania. Em Jeremias 29:11, Deus declara: Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Note que ele não diz que você sabe, eu sei. Isso significa que as interpretações da sua mente não têm autoridade sobre o futuro que Deus já desenhou. O problema é que você acredita mais no que imagina do que no que ele prometeu. A ansiedade cresce no terreno da incredulidade silenciosa. É por isso que, muitas vezes, você sente medo de coisas que nunca se tornam realidade. O coração se angustia à toa. A mente se para catástrofes que nunca acontecem. A alma se cansa de lutar contra monstros que foram criados pelos seus próprios pensamentos. E isso não acontece porque você é fraco, mas porque você ainda não aprendeu a confrontar pensamentos com a palavra. Jesus ensinou em Mateus 6:34 que cada dia tem o seu próprio mal. Isso significa que viver o futuro antes do tempo é carregar dores que Deus nunca te pediu para carregar hoje. Sua mente tenta te proteger, antecipando problemas. Mas essa proteção é falsa, porque a mente não vê o futuro, só supõe. A fé, porém, não supõe. Ela confia. Ela descansa no caráter de Deus, não na projeção da imaginação. Quando você entende que está lutando contra interpretações e não contra realidades, o peso já começa a diminuir, porque agora você sabe que pode confrontar essas interpretações com a verdade. Pode dizer para sua mente: isso não é fato, é pensamento. Isso não é realidade, é suposição. Isso não é profético, é medo. E quando você confronta o medo com a verdade de Deus, o medo perde força. A ansiedade nasce da imaginação, mas a paz nasce da revelação. Por isso, Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus guarda a mente. Não é você que guarda sua mente da ansiedade. É Deus que guarda sua mente da interpretação errada. Ele coloca limites nas narrativas internas. Ele silencia os cenários catastróficos. Ele ilumina o futuro com esperança. Você não pode controlar o amanhã, mas pode controlar as narrativas que sua mente cria sobre ele. Pode escolher acreditar no que Deus disse e não no que sua imaginação distorcida produz. E quando essa escolha se torna rotina, a ansiedade perde o principal alimento: as interpretações equivocadas. A paz cresce quando você para de lutar com o futuro e começa a lutar com aquilo que sua mente inventou sobre ele. O silêncio de Deus pode ser o lugar onde sua mente reencontra a paz. Para muitos, o silêncio de Deus é o combustível da ansiedade. Quando ele não responde imediatamente, a mente começa a criar histórias perigosas. Ele não me ouviu. Ele não se importa. Algo deu errado. Eu devo estar fazendo algo errado. O silêncio se torna uma ameaça. Mas aos olhos de Deus, o silêncio não é ausência, é ambiente, é espaço, é tratamento. O silêncio é o lugar onde ele reorganiza o que você não consegue ver, alinhar o que você não consegue controlar e curar o que você não sabe como tocar. A ansiedade interpreta o silêncio como abandono. A fé interpreta como construção. Em Salmos 46:10, Deus declara: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele não diz: aquietai-vos e vejam o milagre. Ele diz: aquietai-vos e saibam quem eu sou. O silêncio é o ambiente onde você aprende mais sobre Deus do que nas respostas rápidas, porque no silêncio, Deus trabalha sem distrações.
A sua mente tenta preencher o silêncio com medo, mas Deus preenche o silêncio com propósito. O silêncio de Deus é um convite para desacelerar a alma. Ansiedade ama movimento, urgência, barulho, respostas rápidas. Mas Deus te chama para o oposto: parar, respirar, refletir, entregar. Quando Ele permanece em silêncio, não está te punindo, está te preparando, está ajustando o seu coração para que você reconheça a voz dele acima das outras. A ausência de respostas é, muitas vezes, o terreno onde a maturidade espiritual floresce. A mente ansiosa quer que Deus fale agora. A fé confia que Ele falará no momento certo. E é justamente essa diferença que molda o coração. Quando você aprende a confiar sem ouvir, é porque passou a acreditar no caráter dele, e não apenas nas respostas dele. A ansiedade diz: eu preciso ouvir algo para me acalmar. A fé diz: eu já sei quem Deus é, então posso descansar. Em Lamentações 3:26 está escrito: bom é esperar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Isso é quase um choque para quem vive no ritmo do mundo atual. Em silêncio. Isso significa que há coisas que Deus só faz quando você para de correr atrás de respostas. Ele age quando você para de tentar interpretar tudo. Ele cura quando você para de tentar justificar tudo. Ele direciona quando você para de tentar controlar tudo. O silêncio é o terreno onde Deus planta respostas que só germinam na quietude. O silêncio também elimina vozes concorrentes. Quando Deus não fala, Ele frequentemente está te ensinando a filtrar ruídos. A ansiedade é alimentada por vozes de comparação, cobrança, insegurança e expectativas externas. O silêncio de Deus desmonta essas vozes. Ele esvazia o coração de opiniões humanas para que apenas a verdade dele permaneça. O silêncio não é um vazio, é um filtro espiritual. Jesus experimentou o silêncio do Pai na cruz. Em Mateus 27:46, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mesmo assim, o plano estava em pleno andamento. O silêncio não era abandono, era propósito, era cumprimento, era redenção. Isso prova uma verdade poderosa. Deus pode estar absolutamente em silêncio e, ao mesmo tempo, absolutamente presente. Quando você aprende a ver o silêncio dessa forma, a ansiedade perde o domínio, porque você para de interpretar a ausência de respostas como rejeição e passa a entender como preparação. Deus não está mudo, Ele está trabalhando. Ele não está distante, Ele está moldando você. O silêncio é o momento em que Ele trabalha no invisível enquanto protege você no visível. A paz chega quando você para de exigir que Deus fale o tempo todo e começa a reconhecer a presença dEle, mesmo quando Ele não diz nada. A mente encontra descanso quando aprende que o silêncio de Deus não é o fim do relacionamento, mas a profundidade dele. O silêncio é o lugar onde a fé cresce e a ansiedade morre, porque quando Deus parece não falar, Ele está ensinando você a ouvir. Deus não quer te dar respostas, Ele quer te dar direção. Uma das maiores causas da ansiedade é a busca incessante por respostas imediatas. Você quer saber o que vai acontecer, quando vai acontecer, por que está acontecendo, como Deus vai resolver e qual será o resultado final. A mente ansiosa não suporta o não sei. Ela sofre com a incerteza, se angustia com a falta de detalhes e se desespera com a ausência de explicações. Mas Deus não trabalha assim. Ele não está preocupado em te dar respostas completas. Ele está interessado em te dar direção. Porque respostas tranquilizam por um momento, mas direção transforma o caminho inteiro. Em Salmos 119:5 está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deus nunca prometeu iluminar todo o trajeto. Ele prometeu iluminar os passos. Ele não te mostra o futuro inteiro porque isso destruiria a fé. Ele te mostra apenas o suficiente para que você continue andando. Ele não te dá respostas para o mês inteiro. Ele te dá direção para o dia de hoje. A ansiedade quer um mapa, mas Deus te dá uma bússola. O desejo por respostas nasce do medo de perder o controle. Você pensa que, se souber tudo antecipadamente, poderá se proteger melhor. Mas Deus sabe que,
Se te mostrar tudo, você se assustaria, se desviaria ou tentaria resolver sozinho. Ele não revela tudo porque te ama demais para te entregar a um fardo que você não está pronto para carregar. A direção dele é proteção, não limitação. A ansiedade cresce quando você tenta viver pelo que Deus ainda não revelou. Quando você busca explicações em vez de buscar presença. Quando exige detalhes que não fazem parte da sua etapa atual. Deus não trabalha com curiosidade. Ele trabalha com dependência. Ele não quer que você viva de respostas, mas de relacionamento. Porque quem tem direção não precisa saber de tudo. Precisa saber de quem está conduzindo. Olhe para Abraão. Em Gênesis 12:1, Deus disse: "Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei." Ele não disse qual era a terra, não deu rota, não deu mapa, não explicou o processo. Ele apenas disse: "Vá." Abraão se moveu, não porque sabia, mas porque confiava. Ele não recebeu resposta, recebeu direção. E foi na direção que encontrou propósito, promessa e cumprimento. O mesmo aconteceu com Moisés diante do Mar Vermelho. Deus não explicou como o mar se abriria, quanto tempo levaria ou qual seria o plano B. Ele apenas disse em Êxodo 14:15, "Dize aos filhos de Israel que marchem." A direção veio antes da explicação. E quando Moisés deu o primeiro passo, o mar respondeu. A ansiedade desaparece quando você aprende a andar pela direção e não pela compreensão. Jesus também chamou os discípulos da mesma forma, com direção, não com garantia. "Segue-me", ele disse. Não explicou onde dormiriam, como viveriam, como seria o futuro. Apenas chamou, porque no reino de Deus, direção é maior que resposta. E quem segue a direção encontra paz que resposta nenhuma poderia dar. A ansiedade diminui quando você aprende a orar, não dizendo, "Senhor, me explica", mas dizendo, "Senhor, me guia", porque Deus pode ficar em silêncio quanto às explicações, mas Ele nunca fica em silêncio quanto à direção. Ele guia pelos caminhos que você não conhece. Ele abre portas que você não sabia que existiam. Ele fecha caminhos que te machucariam. Ele posiciona pessoas, ele organiza encontros e ele alinha circunstâncias. Filipenses 4:7 diz que a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. A paz não vem da resposta, vem da direção. Quando Deus direciona, a mente descansa, porque mesmo sem saber o que vai acontecer, você sabe quem está te guiando. E quando você confia na direção de Deus, até o desconhecido deixa de ser ameaçador. Ele se torna apenas parte da jornada. A ansiedade perde força quando você para de exigir explicações e começa a seguir instruções. Porque Deus não quer te dar todas as respostas. Ele quer te conduzir. E quando Ele conduz, você nunca estará perdido. Você não tem que derrotar a ansiedade, só precisa parar de alimentá-la. A ansiedade não precisa ser destruída pela força. Ela precisa ser enfraquecida pela falta de alimento. Muitas vezes, você acredita que precisa travar uma batalha gigante para vencer a ansiedade, como se fosse uma força externa que precisa ser derrotada com esforço máximo. Mas a verdade espiritual é completamente diferente. A ansiedade não cresce por causa da sua força. Ela cresce por causa do que você a alimenta. Pensamentos, comparações, medos imaginados, preocupações repetidas, suposições negativas e conversas internas que nunca se calam. Se você interromper o alimento, a ansiedade perde o poder. Em Mateus 6:27, Jesus ensina que a preocupação não acrescenta nada à vida. Ele não diz isso apenas como ensino moral, mas como realidade espiritual. A preocupação não cria soluções, não abre portas, não protege o amanhã. Ela apenas consome energia emocional. A ansiedade é como um fogo. Quanto mais você joga lenha, maior ela fica. A lenha, nesse caso, são pensamentos que você permite ocupar a mente sem confrontá-los com a verdade. Quando Paulo escreve em Filipenses 4:8, "Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, nisso pensai." Ele está ensinando um princípio espiritual de substituição mental. Você não vence pensamentos ruins tentando expulsá-los pela força. Você vence substituindo-os por pensamentos que vêm de Deus.
A ansiedade perde voz onde a verdade ganha espaço. A ansiedade se alimenta de repetições. A mente pensa a mesma coisa dezenas de vezes por dia. Você passa horas imaginando cenários, conversando consigo mesmo, revivendo falhas, antecipando problemas. Cada repetição é uma semente. Cada semente se torna um. Mas quando você interrompe o ciclo, quando coloca a palavra no lugar da suposição, quando entrega o pensamento ao invés de repeti-lo, a ansiedade é enfraquecida no mesmo instante. É o que Davi fez em Salmos 42:5 ao dizer: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Ele conversou com a própria alma, corrigiu a narrativa interna, confrontou seus próprios pensamentos. Ele não alimentou a esperança. Ele quebrou o ciclo da ansiedade, substituindo o discurso interno pela verdade. A ansiedade também se alimenta de distração. Quanto mais você se enche de ruídos, redes sociais, comparações, notícias, opiniões, mais sua mente fica vulnerável à inquietação. Tudo o que ocupa espaço na sua mente começa a moldar sua emoção. Quando você vive cheio de vozes externas, o coração perde o filtro espiritual. A fé se enfraquece, a alma perde foco e a ansiedade cresce porque encontra terreno fértil. O silêncio intencional, a solitude espiritual e a pausa para ouvir Deus são armas poderosas para secar a fonte da ansiedade. Outro alimento da ansiedade é a autossuficiência. Quando você acredita que precisa resolver tudo, que precisa ser forte o tempo todo, que tudo depende de você, a alma entra em estado de alerta permanente. Mas Deus diz em 1 Pedro 5:7: Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso significa que a ansiedade é alimentada quando você segura o que deveria ter soltado. Ela não cresce pela força do problema, mas pela teimosia do coração em carregar o que já deveria estar nas mãos de Deus. A ansiedade também se fortalece quando você interpreta cada pensamento como verdade. Mas pensamento não é profecia. Sentimento não é direção. Sensação não é revelação. O diabo sussurra mentiras, a mente amplifica e a ansiedade acredita. Mas quando você começa a confrontar pensamentos com a palavra, o ciclo se rompe. Não é sua força que derrota a ansiedade, é a verdade que silencia a mentira. Por isso, a chave não é lutar mais. A chave é alimentar menos. Pare de repetir o que te machuca. Pare de reviver o que te traumatiza. Pare de imaginar o que te assusta. Pare de insistir no que te cansa. Quando você fecha as portas que alimentam a ansiedade, ela naturalmente enfraquece, perde terreno, perde poder. Porque a ansiedade é uma planta que morre quando deixa de receber água. A vitória está mais próxima do que você imagina. Você não precisa vencer a ansiedade pelo cansaço. Precisa apenas parar de nutrir o que te destrói e começar a alimentar o que te fortalece. A verdade de Deus, a paz de Cristo e a presença do Espírito Santo. Paz não é emoção, é ambiente espiritual. Muitas pessoas acreditam que paz é a ausência de problemas ou a ausência de emoções negativas. Pensam que paz é sentir algo. Pensam que paz é um estado emocional perfeito. Mas, biblicamente, paz não é isso. Paz não é emoção, é ambiente. Paz não depende do que você sente, mas do lugar onde você está espiritualmente. É por isso que Jesus é chamado de Príncipe da Paz, em Isaías 9:6. Não porque ele elimina emoções, mas porque ele governa ambientes. Quando Cristo governa, a paz domina. Em Filipenses 4:7, a palavra diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Observe, essa paz não nasce da compreensão. Ela excede, ela não depende do que você sente, ela sobrepõe. Ela não surge porque tudo está bem. Ela surge porque Deus está governando. A paz de Deus invade a alma como um ambiente, não como uma sensação momentânea. Jesus viveu isso de forma perfeita. Em Marcos 4, no meio de uma tempestade violenta, enquanto os discípulos se desesperavam, ele dormia no barco. Por quê? Porque a paz dele não vinha do vento, não vinha do mar,
não vinha da circunstância. A paz dele era interna, não externa. Era ambiente, não emoção. Ele carregava a paz dentro de si, a ponto de liberar paz sobre a tempestade quando disse: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. A ansiedade grita por controle, mas a paz governa pela presença. Quando você entende que paz é ambiente, você para de exigir que suas emoções sejam perfeitas. Paz não significa ausência de tristeza. Não significa ausência de medo. Não significa ausência de preocupações. Significa que, mesmo quando essas emoções surgem, elas não conseguem dominar o ambiente interno onde Deus está presente. Elas podem vir, mas não podem governar. Podem tocar, mas não podem reinar. Em Salmos 23, 2, Davi diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele não está falando de sentimentos. Ele está falando de ambiente. Um ambiente onde Deus guia, protege, acalma e restaura. A paz é um lugar onde o espírito respira, a mente se reorganiza e o coração encontra direção. Não importa o caos externo, importa quem está conduzindo o ambiente interno. A ansiedade sempre tenta transformar a mente em um campo de guerra, mas a paz transforma a mente em um território protegido. A ansiedade projeta cenários, a paz aponta para Deus. A ansiedade exige certezas, a paz descansa na soberania. A ansiedade tenta te arrastar para o futuro, a paz te ancora no presente. É por isso que a paz é muito mais poderosa do que qualquer emoção. Ela não negocia com o caos, ela rege sobre o caos. E como esse ambiente é construído? Pela presença de Deus. Não é algo que você fabrica, é algo que você recebe. Jesus disse em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. A paz do mundo depende de circunstâncias controladas. A paz de Deus depende de um coração entregue. A paz do mundo exige que tudo esteja perfeito. A paz de Deus exige apenas que você confie. Quando você confia, a paz se instala como ambiente. A paz também é fortalecida através da meditação na palavra. Quando você enche a mente com a verdade, o ambiente espiritual se alinha. As emoções podem até vacilar, mas a verdade sustenta. A paz se manifesta onde a verdade habita. Quando você declara a palavra sobre a sua mente, você cria um ambiente onde a ansiedade não encontra espaço para prosperar. E há algo ainda mais profundo. A paz é fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Isso significa que ela não nasce das suas circunstâncias, mas da presença em você. Não é resultado de esforço emocional, mas de comunhão espiritual. Você não conquista a paz, você recebe. Você não fabrica, você permite que ela seja gerada dentro de si. Paz não é o que você sente quando tudo está certo. É o ambiente que Deus cria dentro de você para que tudo fique bem, mesmo quando nada está resolvido. A ansiedade tenta te arrastar para fora desse ambiente. A paz te chama de volta. A paz é o lugar onde a mente encontra descanso, o coração encontra segurança e o espírito encontra direção. A paz é ambiente, e quando Deus governa esse ambiente, nenhuma tempestade externa tem poder para destruir o que foi estabelecido dentro de você. A ansiedade desaparece quando você aprende a viver um dia de cada vez. Uma das verdades mais libertadoras do Evangelho é também uma das mais negligenciadas. Você não foi criado para viver 2 dias ao mesmo tempo. A ansiedade nasce quando você tenta carregar o amanhã antes da hora, quando tenta viver o futuro agora, quando tenta suportar responsabilidades, problemas e dores que nem existem ainda. A alma entra em colapso porque Deus só te dá graça para o dia de hoje, nunca para o dia imaginado. Você não está cansado porque vive demais. Está cansado porque está tentando viver o que Deus ainda não te pediu para viver. Jesus deixa isso claro em Mateus 6,34. Basta a cada dia o seu mal. Essa frase não é poesia, é estratégia espiritual. Ele está dizendo: não tente viver no amanhã. Não tente administrar preocupações futuras com forças presentes. Não tente carregar problemas que pertencem a uma estação que você ainda nem chegou. Deus te dá força na medida certa, no tempo certo, na hora certa.
A ansiedade aparece quando você tenta usar a graça de hoje para lutar com os gigantes de amanhã. A mente ansiosa sempre se adianta. Ela imagina cenários negativos, cria possibilidades assustadoras, planeja desastres internos. É como se o coração vivesse constantemente em estado de alerta. Mas viver um dia de cada vez não é irresponsabilidade, é obediência. É confiar que Deus estará no amanhã com a mesma fidelidade com que está hoje. Quando você vive o hoje, você descansa. Quando você vive o amanhã antes do tempo, você adoece. O povo de Israel experimentou isso no deserto. Em Êxodo 16, Deus enviou o maná, alimento fresco do céu, suficiente para cada dia. Ele proibiu o povo de guardar para o dia seguinte, porque Deus queria ensiná-los a depender dele diariamente. Quando o povo tentou guardar, o maná estragou. Essa é uma metáfora espiritual profunda. Quando você tenta carregar amanhã hoje, tudo deteriora. A paz estraga, a alegria azeda, a esperança se perde, o coração se cansa. Deus só derrama graça diária. Não existe graça acumulada para preocupações que ainda não chegaram. A ansiedade diminui quando você aprende a permanecer onde seus pés estão, quando você honra o hoje, quando você vive o que Deus colocou nas suas mãos agora, sem tentar controlar o que ainda não foi revelado. O amanhã não é responsabilidade sua, é responsabilidade de Deus, e Ele nunca falhou em administrá-lo. Viver um dia de cada vez também é uma forma de libertar a sua mente de pressões invisíveis. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Não precisa ser perfeito hoje. Não precisa resolver o futuro hoje. Você só precisa ser fiel ao que Deus colocou no seu caminho agora. A ansiedade tenta te convencer de que tudo é urgente, mas Deus trabalha no tempo perfeito. Ele não corre, Ele conduz, Ele não se apressa, Ele sustenta. Em Lamentações 3:23 está escrito: as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Isso significa que cada dia tem uma porção nova de cuidado, força, sabedoria e direção. O amanhã terá misericórdias próprias. Você não precisa carregá-lo agora. As misericórdias de amanhã só chegam amanhã. Se você tentar viver o amanhã hoje, viverá sem misericórdia, e é por isso que a alma desaba. Viver um dia de cada vez é uma postura espiritual de humildade e confiança. É reconhecer que você não é Deus, que você não controla o tempo, que você não sustenta o universo, que o futuro está seguro nas mãos daquele que já está nele. Quando você decide viver assim, a ansiedade perde força, ela perde combustível, ela perde espaço. Porque você deixa de alimentá-la com preocupações antecipadas. A paz que você busca não está no futuro, está no presente, está no agora, está no lugar onde Deus está te encontrando hoje. Quando você aprende a viver um dia de cada vez, você não apenas diminui a ansiedade, você desarma completamente a estrutura emocional dela. Porque a ansiedade não sobrevive quando você para de visitar o amanhã e passa a viver integralmente o hoje. A mente ansiesta precisa de rituais espirituais não depressa. A ansiedade cresce em ambientes acelerados. Ela floresce na pressa, na correria, no excesso de estímulos, na rotina sem pausas. A alma começa a se desgastar quando tudo é urgente, quando tudo exige resposta imediata, quando o corpo está presente, mas a mente está sempre adiantada. A mente ansiosa não precisa de mais velocidade, ela precisa de ritmo, ela precisa de mais espirituais que desacelerem o coração e realinhem a alma com o céu. Sem esses rituais, o coração vive sempre no limite. Com eles, a paz encontra espaço para reinar. Ao longo da Bíblia, Deus sempre ensinou seu povo a viver com pausas. O sábado, por exemplo, não era apenas descanso físico, era descanso espiritual. Era um reset da alma, um reforço de identidade, um lembrete de que o mundo segue funcionando mesmo quando você para. O sábado era uma arma contra a ansiedade, um convite para respirar, recalibrar e lembrar que Deus governa tudo. Isso revela um princípio profundo. A alma humana precisa de ritmos espirituais para sobreviver. Em Marcos 1:35,
A Bíblia mostra Jesus acordando de madrugada para orar em um lugar deserto. Ele tinha uma agenda cheia. Pessoas o procuravam. Milagres o aguardavam. Mas, ainda assim, ele se retirava para orar. Por quê? Porque até o Filho de Deus entendia que a mente precisa de silêncio, a alma precisa de pausa e o espírito precisa de conexão. A mente ansiosa tenta sobreviver sem pausas, mas Jesus nos mostra que até a divindade encarnada, mais espirituais, para sustentar seu ministério. A ansiedade se intensifica quando você vive uma vida sem espaços sagrados. Quando você desperta e já entra na correria. Quando você vive consumido por notificações, demandas, comparações e preocupações. Mas a presença de Deus só se manifesta na alma que desacelera. Você não ouve Deus no caos interno, você ouve no... E silêncio não acontece sozinho. Ele é construído pela disciplina. A mente ansiosa precisa de rituais que interrompam o ciclo da pressa. Momentos diários que reafirmam sua identidade em Deus, que lembram que você não é definido pelo ritmo do mundo, mas pelo ritmo do Espírito. Rituais simples: ler a palavra antes de olhar o celular, orar antes de opinar, respirar antes de rir, agradecer antes de pedir, esperar antes de concluir. Esses pequenos hábitos constroem grandes fortalezas espirituais. Em Salmos 1, 2, 3, a Bíblia descreve o justo como alguém que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Como resultado, ele é comparado a uma árvore plantada junto às águas, que dá fruto na estação correta e cujas folhas não murcham. Esse é o retrato da mente curada. Estabilidade, constância, nutrição contínua. A ansiedade murcha, onde a meditação floresce, porque a mente que é alimentada pela palavra se torna resistente ao caos. Outro ritual poderoso é a gratidão. Filipenses 4:6 diz: apresentem seus pedidos com ações de graças. A gratidão reorganiza a mente. Ela faz você enxergar o que Deus já fez antes de pedir o que ainda precisa. Isso desmonta a ansiedade, porque te impede de olhar o futuro com medo e te leva a lembrar do passado com fidelidade. Quando você agradece, você realinha o coração. O jejum também é um ritual espiritual que acalma a ansiedade. Ele não serve apenas para privar o corpo, serve para silenciar a carne. Ele desacelera desejos, organiza prioridades e afina os sentidos espirituais. No jejum, a alma encontra espaço para ouvir Deus. O corpo se aquieta. O espírito se fortalece. A ansiedade perde território. O problema é que muitos tentam vencer a ansiedade com mais força, mais velocidade, mais correria. Mas Deus te chama não para correr mais, e sim para parar mais. Paz não vem da atividade, vem da presença. A mente ansiosa não precisa de adrenalina, precisa de repouso espiritual. Precisa de práticas que realinhem o coração e devolvam à alma o ritmo da graça. Quando você entende que sua mente precisa de rituais espirituais, não de pressa, a ansiedade começa a perder o domínio. Ela não encontra mais espaço para se alimentar, não encontra brecha para entrar, porque cada ritual se torna uma muralha, cada pausa se torna uma proteção, cada momento com Deus se torna um escudo. A alma curada não é a alma que acelerou e venceu, é a alma que desacelerou e ouviu Deus. Porque quando você cria um lugar de pausa, Deus cria um ambiente de paz dentro de você. Conclusão impactante: a paz de Deus não te explica, ela te transforma. Chegamos ao ponto em que todas as verdades apresentadas se encontram. A ansiedade não se vence entendendo tudo, mas se vence sendo transformado por aquele que está acima de tudo. A paz de Deus não vem para te dar explicações. Ela não vem para revelar cada passo, cada motivo e cada detalhe do que está acontecendo na sua vida. A paz de Deus vem para transformar sua forma de existir, sua maneira de pensar, sua capacidade de descansar. Ela não trabalha na lógica, trabalha na alma. E quando ela chega, nada permanece igual. Filipenses 4:7 declara que a paz guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa palavra guardar significa proteger como um exército protege uma cidade cercada.
Significa vigiar como uma sentinela que se posiciona para impedir qualquer invasão. Significa que Deus coloca sua própria presença como escudo ao redor do seu mundo interior. A ansiedade tenta invadir. Deus levanta muro. A preocupação tenta entrar. Deus fecha a porta. O medo tenta atacar. Deus intercepta. A paz não é passiva, ela é guerreira. A paz de Deus transforma você porque muda o ambiente interno onde seus pensamentos circulam. Ela reorganiza memórias, alinha emoções, acalma tempestades e silencia vozes internas que antes guiavam seus passos. A paz não apenas te faz sentir melhor, ela te faz perceber melhor. Ela te mostra um Deus maior do que os problemas, uma verdade maior do que o medo, uma presença maior do que qualquer possibilidade negativa. Ela não altera primeiro o que está fora, ela altera o que está dentro. E quando o interior muda, o exterior já não domina mais. Você percebe então que a ansiedade não era apenas sobre o medo do futuro, mas sobre a falta de descanso no presente. Não era apenas sobre pensamentos acelerados, mas sobre um coração que ainda não tinha encontrado morada na presença de Deus. Não era apenas sobre controle, mas sobre a dificuldade de confiar. A paz de Deus, ao entrar, reescreve tudo isso. Ela não te dá explicações sobre o que será. Ela te dá segurança para caminhar mesmo sem saber. Ezequiel 36:26 diz: Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Essa é a essência da paz. Ela não vem para enfeitar o coração antigo. Ela vem para transformar o coração inteiro. A paz de Deus não é cosmética, é cirúrgica. Ela entra para desfazer nós emocionais, fechar feridas internas, arrancar raízes de medo e plantar confiança onde antes havia desespero. A paz de Deus cura de dentro para fora. A transformação acontece também porque quando você experimenta a paz do Espírito, percebe que não está sozinho. A presença de Deus se torna mais real do que qualquer circunstância. Salmos 34:18 diz: Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado. A paz de Deus é, na verdade, a prova da proximidade dele. Você sente paz não porque tudo está resolvido, mas porque ele está por perto. Você respira diferente porque não está carregando mais sozinho. Você enxerga diferente porque ele reorganizou sua visão. Você vive diferente porque ele assumiu o lugar que a ansiedade ocupava. E é aqui que a transformação se completa. Quando você entende que paz não é a ausência de guerra, mas a certeza de que você não luta mais com suas próprias forças. Paz é saber que o Deus que te guarda é maior do que qualquer ameaça. Paz é saber que o amanhã está nas mãos dele. Paz é saber que nada te acontece fora do plano dele. Paz é saber que mesmo quando o vento sopra, Cristo está no barco. E se ele está no barco, o mar nunca terá a palavra final. A ansiedade perde totalmente o poder quando você reconhece que não precisa de explicações, precisa de presença. Quando você substitui perguntas por confiança, quando você troca o controle pela dependência, quando você para de exigir que Deus te mostre tudo e começa a descansar no fato de que Ele já conhece tudo. É nesse momento que a paz deixa de ser uma promessa distante e passa a ser um ambiente permanente dentro de você. A paz de Deus não te explica, ela te transforma. E quando ela te transforma, você não volta a ser quem era. Você se torna alguém que vive com leveza, com coragem, com descanso. Alguém que entende que a ansiedade não define seu futuro, porque seu futuro está guardado nas mãos daquele que nunca falha. O que Deus começou em você ao longo deste vídeo não termina aqui. Ele continua te moldando, te alinhando e te conduzindo para uma vida estabelecida na paz. E quando a paz governa, a ansiedade não encontra lugar. Porque onde Cristo reina, a alma descansa. E onde a alma descansa, a transformação é inevitável. Amém.